Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso do TRT, para o concurso TRT, né? E aí, dando continuidade à nossa matéria em Direito Administrativo, no nosso último encontro, a gente encerrou a parte de princípios da administração pública, né? A gente falou a respeito de todos os princípios expressos no artigo 37 e falamos também a respeito de alguns princípios reconhecidos ou implícitos, né, no texto constitucional, no ordenamento jurídico brasileiro, reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Recomendei que você desse uma olhadinha nos livros, né, de direito administrativo e que passasse a conhecer outros princípios de administração pública, com a promessa de que a partir de agora, então, a gente começaria a falar a respeito da organização da administração pública, tá certo? Bem, eu reputo essa matéria um tanto quanto fácil. E por quê? Porque a gente organiza, a gente encerra, a gente abarca toda essa matéria com apenas 3 palavrinhas. Com apenas 3 palavrinhas. Essa matéria ela é resumida em apenas 3 palavras. Que palavras são essas? Vamos ao quadro, tá? A primeira palavrinha, e aí, ó, organização da administração pública, tá aí para você. A primeira palavrinha é a chamada centralização. Centralização, certo? A segunda palavrinha é a descentralização, certo? E a terceira palavrinha é a chamada desconcentração. Bem, a administração pública será basicamente organizada em cima dessas 3 palavras aí, tá? Bem, eu fiz a opção de colocar no nosso quadro para a gente escrever, porque aos poucos a gente vai montando um esqueminha que vai ficando, ao meu ver, mais fácil para que você memorize a matéria, tá certo? Então a ideia é o seguinte, a ideia de organização da administração pública, penso eu, né, é baseada na vontade de prestar o melhor serviço, né? A ideia é assim. Então, a administração pública foi num primeiro momento pensada enquanto um órgão centralizador, como pessoas centralizadoras, né, como entidades centralizadoras, como um mecanismo capaz de centralizar e realizar diretamente a sua atividade. Assim, inicialmente, a administração pública foi pensada, né? Toda a sua atividade, todas as suas atribuições, todas as suas competências eram prestadas por pessoas que realizavam diretamente esta atividade, né? Por órgãos ou por pessoas, a depender da situação, né? Que realizavam essa atividade diretamente. Isso quer dizer, a administração pública centralizada não carece da necessidade de transferir, de delegar, de passar a uma terceira pessoa essa atribuição ou esta competência para realizar a sua atividade. A atividade administrativa centralizada, ela é assim considerada, vamos ao quadro, né? É assim considerada uma atividade por mãos próprias. E por que por mãos próprias? Porque a administração pública não sente e não sentiu a necessidade de transferir a uma outra pessoa a responsabilidade pela realização, pela concretização e execução dos seus serviços, tá certo? A atividade administrativa, ela é prestada de forma direta. E aí, né, de uma forma a ratificar o que fora dito, né, direta porque não é prestada por qualquer outra pessoa que não as pessoas diretamente vinculadas a estruturas de poderes de Estado. Por que estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em centralização,
A gente fala numa atividade prestada diretamente pelos órgãos, tá? que compõem a estrutura do Estado. Ora, quem compõe, ou quais são os poderes que compõem a estrutura do Estado? A gente vai ter aí o poder executivo, a gente vai ter o poder legislativo, a gente vai ter o poder judiciário, né? Então esses são órgãos que compõem, né? E são estruturas de Estado que compõem essa administração pública centralizada. Diga-se de passagem que a gente tem essas estruturas de Estado tanto, né, na União, quanto nos estados, também nos municípios, tá? E no Distrito Federal, tá certo? Isso quer dizer, se a gente tem esses poderes vinculados a essas estruturas de Estado, a esses entes políticos, certamente, então, a gente terá uma administração pública centralizada federal, a gente vai ter uma administração pública centralizada estadual, uma administração pública centralizada municipal e uma administração pública centralizada distrital. Tá certo? É bom que se diga o seguinte, essa administração pública centralizada, ela é constituída por órgãos vinculados à estrutura de Estado, né? Aos poderes do Estado. Então, que órgãos são esses? As secretarias, né? Os próprios tribunais são órgãos, tá ok? As assembleias, as câmaras, o Congresso, então são órgãos, tá ok? São aqueles que efetivamente compõem essa estrutura de Estado. E se são órgãos, não possuem personalidade, né? Não tem personalidade. Então, a quem a gente atribui a responsabilidade pela atividade prestada por esses órgãos de forma direta? Pelos entes políticos aos quais esses órgãos estão vinculados, né? O que a gente chama de teoria da imputação objetiva, tá certo? Ou mesmo, já na parte de órgãos, a teoria do órgão lá, tá certo? Então veja, o que é a administração pública centralizada? A administração pública centralizada é justamente a situação, né, do Estado prestar a sua atividade por mãos próprias. De que maneira esse Estado presta a sua atividade por mãos próprias? Por meio dos seus órgãos que compõem a estrutura, né, de Estado. Estrutura de Estado é essa, os poderes do Estado, né? Poder executivo, legislativo e judiciário, considerando que a gente tem essas estruturas de poder via de regra, né, na União, nos estados, no município e no Distrito Federal. Claro, a gente sabe as situações ali dos municípios, as situações, né, as peculiaridades do Distrito Federal também, tá certo? Então considere isso. Só que veja, eu vinha dizendo que o fundamento de organização da administração pública, ao meu ver, é a eficiência. Então a gente pensou numa administração pública centralizada, tudo estava na mão dessas pessoas, né, que de forma uniforme e direta realizavam a prestação do serviço público. Só que se percebeu que a administração pública, realizando essa atividade de forma centralizada, sem transferir, sem espalhar, né, sem dar esse dinamismo necessário à atividade e afeta a prestação do serviço público, então o serviço público se tornava um tanto quanto burocratizado, né, burocrático, moroso, já que a gente só tinha aquela pessoa, aqueles órgãos específicos que realizavam aquela atividade administrativa. E claro, à medida que a gente separa, à medida que a gente espalha, à medida que a gente divide essas atribuições, essas competências, certamente, a possibilidade de uma prestação do serviço se dar de uma forma mais eficiente, mais célere, menos burocratizada, se apresenta. Então, vem à tona a ideia de uma administração pública descentralizada. Lembre o seguinte,
lembre o seguinte, o nosso fundamento vai ser a eficiência, tá certo? A melhor prestação de serviço público. Estava tudo na mão dos órgãos que compõem essa estrutura de Estado e agora vamos então separar, vamos distribuir, vamos dividir, porque a ideia é sempre prestar um bom serviço público, tá certo? Então vamos ao quadro. Vem à tona então a descentralização. E a descentralização? A descentralização a gente vai encarar aqui, a gente vai entender como uma espécie de transferência, não é? Não é para distribuir, não é para espalhar atribuição, competências, né? Porque estava tudo na mão da administração centralizada, tá? Então a gente sentiu a necessidade de espalhar para melhor prestar o serviço público. Então vem essa descentralização que se dá ou pode se dar de duas maneiras, tá certo? Uma que a gente vai chamar de outorga, tá certo? E uma outra que a gente vai chamar de delegação, tá certo? Então veja, a administração pública descentraliza ou por outorga ou descentraliza por delegação. Qual a diferença entre uma transferência por outorga e uma transferência por delegação? Quando a transferência se dá por outorga, necessariamente ela ocorrerá por meio de lei. Sempre que a gente ouvir falar numa transferência por meio de outorga, necessariamente a gente vai lembrar do nosso instrumento, né, normativo aí, a lei, tá? E quando a gente fala numa descentralização por delegação, então deve vir à nossa mente a situação de transferência por ato ou por contrato, tá certo? Então, ó, são duas formas de transferência, uma por lei, outra por ato e contrato. Quando se dá por lei, é outorga, quando se dá por ato ou contrato, é delegação, tá certo? Mas aí veja, como a descentralização se deu por lei, somente a lei pode dizer para quem ou para onde haverá e se dará essa transferência. E aí vem então à tona o decreto-lei, né, 200/67. Esse decreto-lei 200/67, a gente vai ouvir falar muito nele, né? É responsável por ter operado a mini-reforma na administração pública federal. E ele, inicialmente, foi quem indicou para onde, para quem essas atribuições e competências seriam, então, distribuídas. E aí o decreto disse a gente que essa descentralização por outorga seria assim transferida para as chamadas autarquias, tá certo? Para as chamadas empresas públicas, para as chamadas sociedades de economia mista e para as fundações públicas. Quem foi que disse isso? O decreto-lei. Foi o decreto-lei 200/67 que passou essa informação para a gente, tá certo? E como só a lei pode dizer quando se trata de outorga para onde se transfere, então o nosso instrumento normativo apontado indicou as autarquias, as empresas, as sociedades e as fundações públicas, tá certo? Mais adiante, quando a gente fala em delegação, é bom que se diga que ato e contrato originariamente tem natureza jurídica de direito privado, né? São institutos jurídicos, né, que originariamente possuem natureza jurídica de direito privado. Então, nada mais razoável do que a gente ter do outro lado desta transferência, né, como receptor desta atribuição, desta competência, pessoas jurídicas de direito privado também, tá? Então, a gente certamente vai ter aqui, ó, desse outro lado da relação, pessoas jurídicas de direito privado, para onde haverá a transferência, ou para quem, né, haverá a transferência das atribuições e das competências administrativas, que uma vez eram centralizadas e agora podem ser descentralizadas, tá certo? Nessas pessoas jurídicas de direito privado, a gente pode aqui anotar as chamadas concessionárias,
A gente pode anotar aqui as chamadas permissionárias, né? A gente pode anotar aqui as chamadas autorizatárias, tá ok? Beleza? É bom que se diga o seguinte, viu? É bom que se diga o seguinte. E aí, preste atenção, tá? Quando eu conversei a respeito da centralização, eu disse que a centralização administrativa era constituída por órgãos. Olha ele aqui, ó, por órgãos. Tá certo? Quando a gente se refere à descentralização, tá? Essa descentralização, ela é constituída de pessoas. Pessoas. Então, uma autarquia é uma pessoa, tá? Uma empresa pública é uma pessoa, uma sociedade de economia mista é pessoa, uma fundação pública é pessoa, as concessionárias, as autorizatárias e as permissionárias também são pessoas, podem até ser físicas, né? Serão jurídicas também, mas são pessoas, tá? E qual a importância disso? Claro, se são pessoas, são dotadas de personalidade jurídica e, portanto, né, em geral, responsáveis pelas suas condutas, né? Pelas consequências danosas de suas condutas, tá? O que é um pouquinho diferente do que acontece lá nos órgãos da administração centralizada. É bom que se diga o seguinte, viu, senhores? Quando a gente fala em administração pública centralizada, a gente fala ao mesmo tempo numa administração direta. Direta. E por quê? Porque isso representa para a gente justamente a natureza da atividade, né? Então é a administração centralizada ou direta. Por que ou direta? Justamente porque representa, né, e nos mostra como e de que forma essa atividade ela é prestada, tá certo? Bem, já quando a gente se refere a uma administração descentralizada, né, a natureza jurídica da atividade é indireta, tá certo? Indireta por quê? Porque o Estado não transferiu, não foi? A administração pública não transferiu. Então, se transferiu, se não é ela, se não é o próprio Estado quem está realizando aquela atividade, se esse Estado transferiu para outras pessoas, né, e não os seus órgãos que diretamente estão ali realizando, se o Estado transferiu para outras pessoas, então essa atividade observa a natureza jurídica de direito privado. Mas preste atenção no seguinte, por favor, voltemos ao quadro. Vê só, eu disse que a administração centralizada era direta. E equiparei e vinculei a natureza da atividade, tá? Mas no que se refere à descentralização, cuidado, porque a natureza jurídica da atividade desenvolvida é indireta. Só que a gente não pode dizer que toda administração, né, descentralizada é uma administração indireta. Só será a administração indireta aquilo que a lei diz que é. Aquilo que a lei diz que é. E a lei, a Constituição, né, a doutrina, outras legislações à parte, né, se referem a uma administração indireta, né, aquelas instituídas por esta lei, por este decreto 200/67. Então, só será para a gente a administração indireta, neste primeiro momento, as chamadas autarquias, as chamadas empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações, tá certo? Então, é a administração indireta, aquela administração, aquela organização da administração pública que se dá por outorga a administração indireta, tá? E a administração que se dá por delegação? Ora, essa administração que se dá por delegação é uma administração descentralizada, não indireta, muito embora a natureza jurídica da atividade desenvolvida seja indireta, tá certo? Mas é tecnicamente incorreto chamar a administração por delegação, né, de administração indireta. Logo, o que é que a gente conclui? Que toda administração indireta,
é naturalmente uma administração descentralizada, tá? Mas nem toda administração descentralizada é uma administração indireta. E por que não é? Porque a gente tem isso aqui, ó, senhores, porque a gente tem esse lado da moeda, né? A gente tem as pessoas jurídicas de direito privado, né? As concessionárias, as permissionárias, as autorizatárias, que não são consideradas, né, administração indireta. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Veja, eu vou colocar aqui um asteriscozinho, eu vou colocar ainda aqui um asteriscozinho entre a descentralização e a desconcentração. Por quê? Porque a gente vai acrescentar à organização da nossa administração pública pessoas essas que a gente vai chamar aqui, ó, de pessoas colaboradoras ou órgãos, né, de cooperação, tá certo? Órgãos de cooperação, tá ok? O sistema ou terceiro setor, né, das organizacionais, né, das sociais e etc, tá certo? Ok? E a gente ainda vai falar que há uma discussão, né, a respeito dos chamados consórcios. Consórcios, qual a natureza jurídica desses consórcios aí, tá certo? Essas pessoas a gente vai incluir na administração aí, a gente vai colocar como uma administração descentralizada em geral, mas a gente, especialmente na parte de consórcios, a gente vai colocar alguns pontos aí doutrinários, etc, para enquadrar como uma administração descentralizada ou uma administração indireta, tá ok? Bem, mais adiante, então, a gente tem a chamada desconcentração administrativa, tá? E para a gente memorizar mais facilmente essa desconcentração, né? Qual a palavrinha que a gente vai atrelar a este instituto? Vamos ao quadro. Falou em desconcentração, ó. Falou em desconcentração, falou naturalmente em desmembramento. Desmembramento. Tá certo? Olá, desmembramento de órgãos, certo? Órgãos ou pessoas, beleza? Então, ó, desmembramento de órgãos ou pessoas. Vê só, lembrem que a nossa máxima de organização da administração pública é justamente a celeridade. Você vai pensar na celeridade, entendeu? Então, ó, a gente está com toda a atividade centralizada na mão daqueles órgãos do Estado, tá? Só que a gente precisa dinamizar, a gente precisa desburocratizar essa atividade administrativa. Então, ó, lança a descentralização, vamos dividir esse negócio aí, né? Vamos dividir essa administração pública, vamos espalhar as atribuições e competências para que o negócio caminhe mais rápido, tá certo? E aí, o que foi que aconteceu? Mesmo assim, a gente percebeu que ainda deu uma emperradinha, uma burocratizada no serviço público. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos desmembrar esses órgãos. Vamos desmembrar essas pessoas que realizam a atividade administrativa, tá certo? Como assim desmembrar? Como assim desmembrar? Ora, há um bom tempo atrás, né, os órgãos eram totalmente concentrados em determinado lugar da cidade, né, em determinado bairro, né? Então, se você quisesse, por exemplo, tirar uma carteira de motorista, o licenciamento do veículo, você tinha que ir ao Detran da sua cidade, que se localizava naquele ponto específico, que geralmente é bem longe, né, da civilização, e aí você chegava na noite anterior, pegava a senha de número 1000 para ser atendido 3 dias depois, não é assim? Então, qual a ideia da administração pública? A ideia da administração pública é espalhar essa atividade, né? Espalhar o Detran pela cidade, né? O Detran, que é uma autarquia administrativa. Espalhar o Detran pela cidade para que o maior número de pessoas tenha acesso a esta atividade pública,
Então, ele desmembra aquela pessoa, no caso do Detran, que é uma autarquia, que estava ali concentrada naquele bairro, naquele prédio, fisicamente falando, né? E coloca um posto avançado no shopping center, coloca um posto avançado, né, no centro da cidade, né? Coloca um posto mais avançado no subúrbio, na periferia, etc., né? E espalha, desconcentra a atividade administrativa e alcança o maior número de pessoas, né, da sociedade. Esta é a ideia da desconcentração, tá certo? Bem, eu tenho um exemplo, na verdade dois, aqui em Pernambuco, né, exemplo de uma desconcentração administrativa é o chamado Expresso Cidadão, né? Então aqui em Pernambuco, senhores, vocês estão aí pelo mundo afora, né? Então estão aí ouvindo a gente no Japão, na Austrália, né, na Indonésia. Então o que acontece? Aqui em Pernambuco a gente tem um chamado Expresso Cidadão. O Expresso Cidadão você resolve absolutamente tudo, ou no Expresso Cidadão você resolve absolutamente tudo, né? Então você tira carteira de motorista, você fala lá com a concessionária de luz, você reimprime boletos, enfim, tira carteira de identidade, você nasce, você morre, tá entendendo? Você faz absolutamente tudo, nesse Expresso Cidadão, e é muito rápido, né? A ideia, lembre, é a eficiência, tá? Um outro exemplo é lá em Alagoas, de onde eu sou originário, né? Sou filho da terra lá dos marechais, etc. Aí o que acontece? O Expresso Cidadão lá se chama Já, assim mesmo, vamos ao quadro, rapidinho. Ó, assim mesmo, ó, Já, desse mesmo jeito. E aí por que Já? Por que Já, tá? Porque o negócio é tão eficiente, meu amigo, que você vai lá tirar uma carteira de motorista, digamos, dá toda a sua documentação. Quando você vira para o colega da fila, que está atrás de você, batendo aquele papo, que você torna a virar para o atendente, já está tudo pronto. E aí você fica super espantado, não é? Com a eficiência da atividade administrativa, tá? Em âmbito federal, é comum você ver os ministérios, não, são exemplos clássicos de uma desconcentração administrativa, os ministérios, seus ministros, etc. Tá ok? Beleza? Tranquilo, senhores? Então essa é a organização da administração pública, baseada em apenas 3 palavras. Aos poucos, a gente vai conhecer cada uma dessas pessoas, né, nos nossos próximos encontros. Beijo no coração.